pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, desde que eu comecei a postar vídeo aqui no canal, onde todo final do mês eu tô trazendo um resumo de livro. E o livro desse mês, gente, é um livro mundialmente conhecido. Eu acho que a maioria de vocês deve ter ouvido falar dele uma ou duas vezes na vida. E sinal, gente, em que mundo vocês estão vivendo? E se vocês leram o título do vídeo, já devem saber que livro eu tô falando. Que é nada mais, nada menos que O Diário de Anne Frank. E quem conhece o Diário de Anne Frank já deve saber do que ele se trata. E eu não vejo a hora de compartilhar com vocês o que eu li nele. Mas se você for uma pessoa que não gosta de spoiler, eu recomendo não assistir o vídeo. Porque como eu já disse nos meus vídeos anteriores, eu gosto muito de spoiler. Porque eu sempre tô soltando um spoiler em vídeos como esse. Então se você pretende ler ainda Anne Frank e não quer pegar nenhum spoiler, não assista o vídeo. Mas se assim como eu, você não se importar com spoilers, pode assistir o vídeo à vontade. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. Ah, e não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vão estar na descrição. Eu vou começar dizendo, gente, quem foi Anne Frank. Anne Frank foi, gente, uma garota judia que nasceu dia 12 de junho de 1929 e que, infelizmente, gente, acabou falecendo dia março de 1945. Não se tem o dia exato que ela faleceu, gente, já que nem no livro e nem na internet diz o dia exato que ela morreu. Só diz que possivelmente ela faleceu dia março de 1945. Mas no livro diz, gente, que ela morreu de tifo. E, gente, como eu não sei o que é tifo, eu decidi pesquisar. E aqui diz, gente, que tifo é um termo genérico para um grupo de doenças bacterianas agudas e infectocontagiosas, transmitidas por insetos infectados, tipo pulgas, piolhos ou larvas de ácaros. E alguns de vocês devem estar dizendo, mas Duda, você vai dizer logo de cara que ela morreu? Sim, gente, eu vou dizer logo de cara que ela faleceu, porque eu não acho que faz sentido esconder isso até o final, já que a maioria das pessoas já ouviram falar da Anne Frank e sabem do final que ela teve. Então não tem sentido enrolar isso até o final do vídeo, porque, gente, antes de ler o diário dela pela primeira vez, eu já sabia o destino que ela ia ter, já que eu podia não ter lido o diário dela, mas eu sabia o final que ela teve, já que ela é mundialmente famosa. E essa, gente, foi a minha segunda vez lendo o diário dela. Eu li ele pela primeira vez, gente, no ano retrasado, mas eu decidi ler de novo para refrescar minha memória, já que tem algumas partes que ficaram perdidas para mim ao longo do tempo, mas que agora eu consegui relembrar. Mas, gente, antes de começar a contar a história da Anne Frank, eu sinto que eu deveria contar sobre o diário dela. Já que para Anne Frank, isso era muito mais do que um diário. Era sua melhor amiga. No auge da Segunda Guerra Mundial, gente, no seu aniversário de 13 anos, Anne Frank ganha de presente um caderno de autógrafos. Ele tinha um fecho e uma capa dura de tecido xadrez vermelho e branco. E por gostar muito de escrever, já que o seu sonho era se tornar uma jornalista e futuramente escritora, Anne Frank decidiu transformar o caderno em diário. E no diário, gente, ela diz que foi o melhor presente que ela já ganhou. Ela ficou muito feliz por ganhar ele. E como eu disse, gente, para Anne Frank não era apenas um diário, era sua melhor amiga. E por que disso, gente? Porque apesar dela ter vários amigos, ela não consegue ver eles como confidentes. Sabe? Aqueles tipos de amigo que a gente sente que pode contar qualquer coisa. Nossos maiores medos, inseguranças, segredos, tudo. Então, apesar dela ter vários amigos, ela não sentia que podia confiar neles a esse ponto. Na verdade, ela não conseguia confiar nem na própria família nesse ponto. Então por isso que para ela o diário é muito mais do que um caderno com uma capa bonita. E sim uma pessoa que a escuta, que a entende e que não a julga. Tanto que por isso, por considerar o diário uma pessoa, ela batiza ele de Kitty. Então é por isso que toda vez que ela começa a escrever no diário, começa com querida Kitty e não querido diário. E uma coisa que eu percebi enquanto li o diário é que ela, a Anne, escrevia como se estivesse escrevendo uma carta. Como se ela realmente estivesse escrevendo uma carta para Kitty. Sabe? Cartas que nunca vão ter respostas. Por isso que começa com querida Kitty e termina com sua Anne. Mas, gente, menos de um mês depois de ter ganhado a Kitty, Anne, sua irmã Margot, seus pais Otto e Edith vão para um esconderijo secreto, onde passam mais de 2 anos com outras 4 pessoas para não serem enviados para um campo de concentração. Porque, como eu disse,
O livro se passa no auge da Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, quando os nazistas estavam perseguindo os judeus. E quem leu o livro Menino do Pijama Listrado ou assistiu o filme já deve saber como foi. Então Anne, sua família e essas outras 4 pessoas foram obrigadas a se esconder, tudo porque eles eram judeus. E, gente, infelizmente os nazistas já acharam o esconderijo e o grupo não escapou do Holocausto. E como eu disse, a Anne acabou falecendo pouco antes de ela completar 16 anos. Mas, gente, nesse período que ela viveu escondida, ela escreveu o diário de tudo que ela viveu nesse esconderijo, que é um anexo secreto, fazendo com que os acontecimentos que ela viveu no anexo secreto sobrevivessem ao tempo. E o Diário de Anne Frank, gente, foi publicado pela primeira vez em 1947. E quem publicou o diário dela, gente, foi o pai dela, Otto Frank, que foi o único sobrevivente das 8 pessoas que viviam escondido no anexo. E o diário dela, gente, se tornou um dos livros mais lidos no mundo inteiro, traduzido para mais de 60 países. Mas, gente, era assim que era o anexo. Mas, gente, imagina a dor que Otto Frank sentiu ao ler o diário da sua filha mais nova pela primeira vez. Deve ter doído muito, gente. Porque, como eu disse, pra Anne, seu diário é muito mais do que apenas um diário. Ela é sua melhor amiga. Então ela escrevia um monte de coisa naquele diário. Seus pensamentos, suas inseguranças, seus medos, seus maiores segredos. E o pai dela leu tudo isso. Porque no período que eles ficaram escondidos, a Anne meio que acabou se afastando dos seus pais. Porque pra Anne, os pais dela não a entendiam. Mas, gente, na minha opinião, é super normal um adolescente pensar dessa forma. E a Anne não era qualquer adolescente. Ela era uma adolescente que estava passando por um momento difícil. Então, várias vezes, a Anne usava o diário para desabafar sobre isso. Então, imagina como ele se sentiu lendo tudo isso. Eu acho que deve ter sido muito doloroso para ele. Mas também foi muito doloroso para Anne escrever tudo isso. Já que mais pra frente, no diário, ela meio que se arrepende do que ela escreveu. Já que ela entende que não estava sendo muito fácil para nenhum deles. E eu confesso, gente, enquanto li essa parte, eu achei que a Anne estava sendo muito dramática. Tá, em algumas coisas até podia entender ela, mas em outras eu achava que ela realmente estava sendo muito dramática. Já que tudo que os pais dela estavam fazendo era pro próprio bem dela, já que ela era a mais nova das 8 pessoas escondidas. Então os limites que eles traçavam, ou as regras que eles faziam ela seguir, era tudo pro bem dela, porque eles não queriam que nada de ruim acontecesse com ela. Então, com o tempo, ela consegue perceber isso. Ela entende, mas não concorda. Já que, como eu disse, por ela ser a mais nova do grupo, eles tratavam ela como criança. Não só os pais dela e a irmã dela, mas também as outras 4 pessoas que estavam lá. Para eles, ela era apenas uma criança que precisava de limites. Já que enquanto ela vivia no mundo exterior, os pais dela davam muita liberdade para ela. Mas como a família dela começou a viver com outras 4 pessoas em um anexo secreto, ela começou a precisar ter certos limites. Então é por isso que ela não gostou disso. E os pais dela tinham completamente razão com isso. Mas também, gente, eu concordo que não era fácil para ela, já que ela tem que se adaptar a viver em um lugar completamente novo, junto com outras 4 pessoas para sua sobrevivência, já que nada disso estava sendo fácil para ela ou para as outras 4 pessoas. Mas enquanto o tempo passava, a Anne foi percebendo que o mundo não girava em torno dela, que apesar de todas as regras, de todos os limites, ela estava vivendo melhor que os outros judeus, que estavam sendo mandados para os campos de concentração. Mas, gente, eles também não colaboravam com a Anne. Eles viviam comparando a Anne com a sua irmã Margot. A Margot era mais inteligente, mais bonita, mais educada, mais comportada, mais tudo. Tudo que a Anne não era. Então, toda vez que eles comparavam ela com a irmã, ela se sentia insignificante, se sentia nada. Tanto que várias vezes ela ia dormir chorando. Ela chorava até dormir. E isso, gente, não era nem um pouco saudável. E por causa disso, gente, várias vezes ela se sentia só. Sentia que ninguém a entendia, sentia que não tinha nenhum amigo. Por isso que por um tempo, a Kitty, o seu diário, foi o único amigo que ela tinha por lá. Já que meses antes da sua morte, ela faz amizade com Peter Van Damme, que é uma das 4 pessoas que vive no anexo secreto também. Ele só é alguns anos mais velho que ela. Eu acho que 2 a 3 anos, não tenho certeza. E no início, o relacionamento deles começou com uma amizade, mas foi evoluindo para algo mais. É claro que não era nada sério, já que lá para as páginas finais, a Anne confessa que só o via como amigo, apenas como um amigo. Nada mais do que isso, porque ela queria uma companhia humana, já que ela era muito solitária. E, gente, enquanto eu li o diário dela, uma coisa me chamou a atenção. É que a Anne menciona no diário dela que a irmã dela, Margot, também tinha um diário. Mas nunca antes eu ouvi qualquer menção sobre o diário da irmã dela. Por isso que eu fui pesquisar, já que eu tinha certeza que o Otto teria publicado o diário da sua outra filha também. Então, com a minha pesquisa, eu descobri que sim, a Margot tinha um diário, mas que esse diário foi perdido. E eu acho, gente, que o diário dela foi perdido
quando os nazistas acharam um esconderijo. Então eu acho que foi aí que o diário dela foi perdido. E que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esse diário. Talvez ele esteja perdido por aí ou foi destruído com o tempo. Mas eu acho que algum de vocês deve estar se perguntando: o que aconteceu com o diário original da Anne Frank? E o diário original dela, gente, está em exibição na Frank House, em Amsterdã, exatamente onde se localiza o anexo secreto que serviu de esconderijo. Tombado e restaurado, o prédio preserva as instalações da época que Anne e sua família viviam lá. Mas outros objetos da família se encontram no Museu Judaico da Alemanha, que foi onde Anne nasceu. Mas, gente, a Anne, a sua família e essas outras 4 pessoas não iam conseguir sobreviver no anexo sozinhos sem nenhuma ajuda. E é por isso que eles tinham seus protetores. Pessoas que estavam dispostas a correr o risco, mesmo sabendo que seria perigoso até mesmo para eles. Porque naquela época, ajudar um judeu era literalmente uma sentença de morte. Porque se você fosse pego, você seria morto. Mas felizmente, depois dos nazistas terem achado o anexo secreto, eles conseguiram sobreviver. Os homens que os ajudaram foram castigados, mas sobreviveram, já que com as mulheres nada aconteceu com elas. Tanto que foi elas que recolheram e guardaram o diário de Anne Frank para depois entregar pro pai dela. E, gente, eu não tô dizendo o nome deles porque alguns nomes são bem difíceis, mas eu vou colocar na tela a foto e o nome deles para vocês. E, gente, apesar da ajuda dos seus protetores, a vida do anexo não era fácil, já que os seus protetores faziam o possível para ajudá-los, seja com alimentação ou entretenimento. Mas nem sempre era fácil, já que às vezes seus protetores ficavam doentes ou tinham algum imprevisto, então eles ficavam dias sem ajudá-los. Tanto que às vezes era até difícil conseguir alimento. Mas isso não é culpa dos seus protetores, é culpa da guerra. Porque ao decorrer da guerra, os alimentos foram ficando mais caros, mais difíceis de serem conseguidos. Então tinha vezes que eles passavam o dia todo sem comer, porque eles tinham que racionar comida. Sem falar das acomodações, porque apesar do anexo ter vários quartos, ele não era tão espaçoso assim. Por exemplo, a Anne tinha que dividir o quarto dela com um homem, o Doutor do Céu, que é um dentista. E, gente, eu confesso que essa foi uma parte que me fez ter um pouquinho de raiva dos pais da Anne. Porque o que eles tinham na cabeça em deixar sua filha mais nova, sua caçula, em dividir um quarto com um homem, já que eles não gostavam dela ser muito próxima do Peter. Mas tudo bem, ela dividiu o quarto com um homem adulto. Isso me fez ter um pouquinho de raiva deles, porque uma coisa é ser amiga de um garoto que tem basicamente a sua idade. Outra é dividir um quarto com um homem que tem idade para ser seu pai. Qual dos dois é o pior na sua opinião, gente? Pra mim é a segunda. Dividir o quarto com um homem que tem idade para ser seu pai. O que eles tinham na cabeça em permitir isso? Mas apesar de tudo, gente, seus protetores faziam de tudo para ajudá-los. Sendo trazendo os alimentos que eles precisavam ou trazendo vários livros para eles passarem o tempo. Porque uma das coisas que eles faziam para passar o tempo era ler muitos livros. Tanto que aqui é mencionado vários livros diferentes, que eu pretendo fazer algumas pesquisas sobre eles, porque eu quero saber os livros que a Anne estava lendo, porque no seu tempo no anexo, a Anne leu vários livros diferentes. Então eu tô curiosa para saber quais livros foram. Mas eles não liam só livros não, gente. Eles também estudavam. Eu não me lembro exatamente o que todos estudavam, gente. Mas a Anne, gente, estava estudando álgebra e francês. E mais algumas coisas que me escapam da memória agora. Então, gente, para passar o tempo, eles faziam muita coisa. Sem contar com as tarefas que eles faziam no dia a dia. Como cozinhar, limpar, lavar. E a Anne, gente, também, ela tinha uma incrível coleção de estrelas de cinema. Com seu dinheiro, ela pedia para os seus protetores comprar revistas de estrelas de cinema. Por isso que ela tinha uma incrível coleção. Tanto que, apesar de estar presa no anexo, ela sabia que filmes iam lançar e que estrelas iam estar neles. E sempre aparecia com um penteado novo que as estrelas usavam. E o mais triste de tudo isso, na minha opinião, gente, é que a Anne tinha planos. Ela tinha planos das coisas que ela queria fazer quando saísse de lá. Ela queria voltar para a escola, reencontrar seus velhos amigos e estudar fora. Ela queria passar 1 ano estudando na França e na Inglaterra. E tem uma parte que é ainda mais triste, na minha opinião, porque, como eu disse, para passar o tempo, uma das coisas que a Anne fazia era ler muitos livros. E um desses livros ela gosta tanto que diz que vai fazer seus futuros filhos lerem ele. Cara, essa parte foi muito triste, na minha opinião. Porque ela não vai viver pra fazer nada que ela quer. Não vai viver pra voltar pra escola, pra reencontrar seus vários amigos, pra estudar fora. Ela não vai viver pra nada disso, gente. Ela mal viveu, gente. Ela passou a maior parte dessa adolescência presa no anexo. E o restante dela em um campo de concentração, onde acabou morrendo. Então, gente, ela mal viveu. E isso é muito, muito, muito triste. Porque ela merecia mais. Todos eles mereciam muito mais. Aquilo não foi nada justo. Mas nem sempre a vida é justa. E como eu tava dizendo, gente, a vida no anexo não era fácil.
Porque enquanto eles viviam no anexo, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, enquanto eles viviam no anexo, o escritório, que é onde fica o anexo, foi assaltado várias e várias vezes. E uma dessas vezes, eles quase foram descobertos, o que fizeram eles ficarem completamente apavorados. Sem contar a ansiedade que eles tinham, o medo de ser descoberto, porque todos os dias eles viviam com medo. Então aquilo tudo não era fácil para nenhum deles. E a Anne, gente, às vezes parecia ver somente o lado dela da história. E isso me deixava um pouquinho com raiva, gente, já que ela não era a única que estava passando por tudo aquilo. Mas como o anexo ficava em um escritório, tinha trabalhadores nele. Então, durante o dia, eles tinham que ficar em completo silêncio, sem fazer nenhum barulho sequer. E isso era um desafio para Anne, já que ela sempre foi uma pessoa muito barulhenta, uma pessoa muito falante. Mas, gente, quando seus protetores iam visitá-los, eles traziam notícias do mundo exterior para eles. E nem sempre eram boas notícias. Então aquilo tudo era muito horrível para todos eles. Mexia muito com a cabeça deles. E eu não ficaria nem um pouco surpresa se eles começassem a ter algum problema psicológico. Por exemplo, a Anne mencionou no diário dela que ela sempre teve depressão. E que isso pode ter piorado ao entrar no anexo. Então nem sempre foi fácil para todos eles. Mas, gente, o convívio de 8 pessoas diferentes vivendo juntas nem sempre deu certo. Já que várias e várias vezes rolava briga entre eles. Tanto que eles passavam alguns dias sem falar um com o outro. Ou eram obrigados a ouvir as brigas do casal de cima, já que a Anne, junto com a sua família e o Senhor do Céu, viviam na parte de baixo do anexo. E o Peter, junto com seus pais, viviam na parte de cima. E os seus pais viviam brigando o tempo todo, por vários motivos diferentes. Então, para aqueles que ouviam a briga, era muitas vezes um incômodo, porque eles não sabiam o que fazer. Mas para a Anne era tudo sempre pior, já que ela sempre foi muito emotiva. Então, para ela, viver naquele ambiente que cada vez estava se tornando pior, era muito difícil. Não ajudava nada que sempre tinha alguém pegando no pé dela. Sendo seus pais, ou o Senhor do Céu, ou os pais do Peter. Todos eles parecem que cismaram com a cara dela. Mas agora, gente, eu vou dizer o que aconteceu com a família Frank. Edith Frank, a mãe da Anne, foi a primeira a morrer, gente. Ela morreu em 5 de janeiro de 1945. No livro não diz a causa da morte, mas diz o lugar que ela morreu. Um lugar que tem um nome que eu não consigo pronunciar. Então eu vou colocar o nome na tela. E já a Anne, vocês já sabem como ela morreu, já que eu disse no início do vídeo. Mas o que eu não disse é que a sua irmã Margot também morreu da mesma causa que ela. Então em março de 1945, Margot Frank também morreu. E elas, gente, foram sepultadas anonimamente em valas comuns. Ou seja, nenhum enterro digno elas puderam ter. E como eu disse no início do vídeo, Otto Frank foi o único que sobreviveu. Tanto que em 1953, Otto Frank se casou de novo, mas acabou falecendo em 1980. Mas em 1963, ele criou na Suíça uma fundação com o nome da sua filha, Anne Frank. Já as outras 4 pessoas morreram no mesmo ano que as mulheres Franks, só que em meses diferentes. E eu não vou dizer a causa da morte de cada um deles. Só vou dizer que não foi nem um pouco bonita. Mas seus protetores, seus amigos que os ajudaram, eles viveram até bastante tempo. Tanto que uma das mulheres que os ajudaram viveu até os 100 anos. E uma coisa que eu esqueci de falar enquanto falava sobre o livro é que a Anne compara o que está acontecendo com eles com a escravidão. E ela tem razão. O mesmo que aconteceu com os judeus foi o que aconteceu com os negros. Já que por algum motivo a história adora se repetir. E, gente, eu realmente gostaria de ter me aprofundado mais no Diário de Anne Frank, mas confesso que é meio confuso lembrar de tudo. Já que como o Diário de Anne Frank é dividido por datas e não por capítulos, é meio confuso pra mim lembrar tudo que eu li. Então, apesar de ter gravado esse vídeo um dia depois de ter lido o livro, eu não consigo me lembrar de quase nada do que eu li, já que algumas partes são bem confusas. Eu só consigo me lembrar de algumas coisas, alguns detalhes perdidos, mas que eu vou dizer pra vocês. Então, apesar de querer muito, eu não vou conseguir me aprofundar muito na história, só na minha opinião sobre o livro. Então é por isso que eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. Porque, gente, Anne Frank é um dos melhores livros que eu já li. Já que tudo que está escrito nele aconteceu na vida real. Mas é claro que eu queria que a Anne, a sua família e essas outras 4 pessoas tivessem um final diferente. Mas infelizmente eles não tiveram. Eu queria que a Anne tivesse conseguido realizar o seu sonho de se tornar uma jornalista. Já que ela conseguiu se tornar uma escritora, já que o diário dela ficou mundialmente famoso. Porque a Anne, gente, mencionou no diário dela que ela gostaria de ser lembrada, mesmo depois da sua morte. E isso aconteceu. Ela é lembrada mesmo depois da sua morte, mas não do jeito que ela queria. Mas, gente, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho pra não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas vão estar na descrição. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!